Muito bem. Deus nos deu uma oportunidade maravilhosa de poder levar o ministério, levar pelo vento do Espírito a unção maravilhosa para se levantar as torres 24 horas na África. Ali em Uganda e Quênia, a nossa equipe composta de 7 jovens, um pastor, pastor Alex, com mais 7 jovens, ali estiveram levando esta mensagem, preparando homens e mulheres para o trabalho com as crianças, preparando os pastores e implantando e consolidando as torres de oração 24 horas. E tivemos a alegria de que estava fazendo parte da equipe a nossa neta, Raíssa. Raíssa, que bom ter você no nosso programa. Obrigada. Eu sei que você disse, ai vovó, eu sou muito tímida para estar na televisão, mas vamos dar esse testemunho maravilhoso. E junto com a Raíssa, os jovens que nós já estivemos entrevistando, a Andréia, o Felipe, o Manuel, o André, que é o Jeremias, o pastor Alex e o Betinho, ali estiveram cada um trazendo no nosso programa o seu ponto de vista, aquilo que viu, aquilo que experimentou nesta viagem. Nós sabemos que uma viagem destas tem grandes desafios e houve grandes desafios. Raíssa, eu sei que nesse período da viagem a mamãe estava doentinha, não é? Como que foi que você teve a certeza, como estava assim seu coração com a mamãe adoentada? Como veio a certeza de que você poderia ir? Vocês oraram? Como foi? De início eu estava indo e a mamãe também estava indo. E eu estava muito feliz de estar tendo a oportunidade de ir para lá falar de Jesus. E aí, do nada, a mamãe ficou doente e eu fiquei muito preocupada. Eu falei que eu já não ia mais. Aí eu falei que eu não ia, que o plano do Senhor primeiro é a família, que eu ia ficar aqui, que não era para eu ir, que se fosse para eu ir, ela não estaria ficando doente. Aí, só que eu falava isso, mas no meu coração eu estava muito forte que eu tinha que ir, e aí eu decidi orar. E aí, no dia de decidir, eu orei, o Senhor não tinha me falado nada. E aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu tinha até o horário do recreio no colégio para responder para minha mãe, né, se eu ia ou não, porque eles tinham que fechar as passagens, tudo, na hora do recreio, que era tipo umas 9h30 da manhã. E aí eu liguei para minha mãe chorando, falando que eu não ia e tal. E aí ela falou que não estava sentindo paz no coração, de eu não estar indo, e falou que a gente então ia orar quando chegasse em casa. Sim. Aí a gente chegou em casa, ela me chamou, a gente sentou e ela abriu, aí a gente começou a orar, né, para saber a vontade de Deus mesmo. E aí ela abriu a Bíblia e um versículo, nada a ver. Aí eu, meu Deus, obrigado pela resposta, porque eu não estou entendendo nada. E aí a mamãe, não, mas não estou entendendo, o Senhor fala com a gente, seja mais claro, porque a gente precisa de responder isso rápido. E aí a gente foi orando mais, abriu em outro versículo, nada a ver. Aí, meu Deus, o que é isso? E aí a mamãe orando, e aí quando ela juntou os 2 versículos, ela sentiu que era para ela juntar mais ou menos o significado. Quando ela juntou, assim, o significado dos 2 versículos, estava quase que escrito, tipo assim, vá para a África, né? Uhum. Aí ela falou, nossa filha, você tá indo, então é isso que Deus quer para você. E aí eu fiquei muito feliz, sabe? Eu achei que quando ela me desse a resposta de que eu estaria indo, eu ficaria muito aflita, tipo assim, nossa, não era para eu estar indo. Mas quando é a vontade de Deus mesmo, eu fiquei super em paz. Eu fiquei muito feliz, então eu consegui ver realmente que era a vontade do Senhor de eu estar lá. E eu tive paz de que ela ia estar bem aqui, sem a minha presença. Lógico que eu não cuido dela igual todo mundo cuida, tanto, tão bem, mas sozinha, né? Mas eu queria muito estar pertinho dela, mas eu vi que era a vontade de Deus mesmo de eu estar indo lá e ficando esses 18 dias.
Raíssa, Raíssa é jovenzinha, está se preparando para o vestibular, não é, Raíssa? Sim. É um período, um ano de bastante estudo, está orando para passar na UFMG, amém, não é verdade? E, Raíssa, como que o seu coração, assim, você já tinha um chamado missionário, missões já ardem no seu coração? Como foi, assim, essa viagem? Não é a primeira viagem missionária que você faz, não é? Houve outras viagens? Eu não sei quem conhece minha história, mas quando eu tinha 11 anos, eu e minha família, nós fomos para a África do Sul, fomos ser missionários lá. E aí a gente morou lá 3 anos e foi um tempo muito bom. Mas eu não sei porque eu falava, nem todo filho de missionário precisa de ser missionário. Eu acho que eu não vou ser missionária, não. Porque eu sempre sonhei, desde pequenininha, que eu ia ser dentista, que eu queria fazer odontologia, porque meu tio e minha avó eram dentistas. Isso foi sempre um sonho meu, e eu falava, nossa, não tem nada com missões, sabe? Eu não tenho chamado pastoral e eu não vou ser missionária. Mas até foi bom esse tempo que eu passei aqui. Mas eu vejo o quanto que Deus trabalha na gente, porque desde quando eu cheguei de lá, no primeiro ano, logo depois que eu cheguei, eu já fui no meio do ano para Paraíba fazer missões. E eu fiquei 15 dias lá na Paraíba com a Jocum, o tio Pedro e o meu pastor, o João, e a gente ficou fazendo missões lá. Aí eu vi o tanto que Deus, trabalhou na minha vida e me ajudou muito, sabe? Porque eu achei que eu não era capaz, né, de fazer a obra que os meus pais fizeram também lá. E aí Deus me capacitou muito. E aí depois disso, eu fui para a Argentina fazer missões com o Ministério dos Gideões Jovens. E aí, de novo, foi muito bom e eu falei muito do Senhor lá e foi muito bom. E aí, depois, eu fui Aí, no início desse ano, eu fui para o Panamá. E aí, foi maravilhoso, porque todas as vezes que eu tinha ido fazer missões, fora a Paraíba, foram com os meus pais. Então eu sentia assim, eu tô indo fazer missões, mas com eles, não é uma coisa minha, mas em janeiro, no Panamá, eu senti que era a minha vez, sabe? Nossa, agora é a minha vez de fazer a obra e foi um começo para mim mesmo, sozinha em missões. E aí eu fiquei super feliz, né? Tive a oportunidade de ir lá e de falar de Jesus para um tanto de gente e eu nem sei falar espanhol, né? Lá no Panamá é espanhol e nossa, eu fui desembolando... Você falou um portunhol. Foi desembolando inglês também, porque algumas pessoas entendem, mas tudo fluiu, porque eu estava muito aflita também, por não falar a língua, não consegui. Sim. E aí, no meio do ano, surgiu essa oportunidade, e aí eu falei, eu não vou perder, eu vou também. E aí eu fui, foi maravilhoso de novo, então eu vejo que... Desde que eu voltei da África, isso está sendo uma caminhada na minha vida. E a menina que antes falava que não ia ser missionária, agora já está sendo missionária. Não teve jeito de fugir, né? Pois é. É muito lindo quando percebemos o que Deus faz. Há um chamado do Senhor e esse chamado é aquilo que arde no nosso peito. É aquilo que nós fazemos de uma maneira espontânea, de uma maneira assim, fácil. Ou seja, quando Deus chama, Deus capacita, Deus nos prova e Deus abre as portas. E é maravilhoso podermos perceber que há um plano de Deus para cada um de nós. Há um plano de Deus para você. Há um plano específico para que nós possamos ir e pregar. Talvez o plano de Deus na sua vida seja pregar aí para a sua família, aí onde você mora. Talvez o plano de Deus seja você sair da sua cidade, no seu país, ou talvez para as nações. É importante permitir que o Senhor conduza. Bem, eu sei que você está ansioso para ver um pouquinho desta viagem sob a perspectiva da Raíssa. A Raíssa esteve trabalhando ali em Uganda e no Quênia, formando os conselheiros dos Gideões Mirins. Depois ela vai falar um pouquinho sobre isso, sobre este trabalho, mas vamos ver um pouquinho da viagem. Assista comigo a este vídeo da viagem a Quênia e Uganda, sob os olhos ou sob a perspectiva da Raíssa. Vamos lá. Em
viagem à África, a equipe do Ministério Os Gideões foi liderada por uma jovem de muita força espiritual e sabedoria. Raíssa Vasconcelos deixou ser usada por Deus e, é claro, tudo correu muito bem. Uganda e Quênia foram os privilegiados dessa vez. Junto ao missionário Felipe, a líder fez um belo trabalho formando conselheiros para os Gideões Mirins. Os alunos, muito disciplinados e com o forte desejo de darem o melhor de si para Deus e para as crianças, prestaram atenção em tudo o que era ministrado. A alegria não faltou. Muita música, dança e oração fizeram parte do momento. A equipe, composta por 7 missionários, viveu experiências diferentes. Cultura, comida, pobreza, mas nada disso foi obstáculo para impedir essa turma. Em 15 dias de missão na África, muitos frutos foram colhidos. A recompensa no sorriso de cada rosto. Criança ou adulto, todos ali sabem agradecer e honrar a Deus, ainda que passem tantas dificuldades. Raíssa Vasconcelos e equipe se locomoviam pelas ruas de Uganda e Quênia em um carro, passando por muitos locais de extrema miséria. Em meio a tanta pobreza e lugares muito carentes, eles encontraram um refúgio. Para Raíssa, experiência que jamais será esquecida. É isso aí. Nós vimos que ali em Uganda e no Quênia, a Raíssa teve a oportunidade, junto com o Felipe, de estarem formando os conselheiros dos Gideões Mirins. Raíssa, explica para a gente como é este curso, o que um conselheiro dos Gideões Mirins faz, o que é esse trabalho com os Gideões Mirins? É igual no Brasil, igual nas nações? Explica um pouquinho para a gente. Então, o Ministério dos Gideões Mirins tem um trabalho de formar um exército de crianças que oram. E o conselheiro, ele vai ser a pessoa que vai ser o exemplo dessa criança e vai instruir essa criança nessa caminhada de oração e de um relacionamento com Deus. E sim, esse ministério, os conselheiros aqui no Brasil e lá na África, eles são formados da mesma forma, né? Só que lá mais dentro da cultura deles, porque a gente tem que entender que não tem como a gente ir para um outro país querendo levar toda a nossa cultura e implantar essa cultura dentro da cultura deles. Não existe isso. A gente está indo para o país deles, então a gente tem que se esforçar ao máximo para entrar no meio da cultura deles, mas fazer o ministério adaptar a cultura deles também. Então a gente levou esse ministério e adaptado mesmo à cultura deles, mas os conselheiros, eles têm o mesmo objetivo aqui nas nações, de estar instruindo essa criança, né, ter uma vida de oração, uma caminhada de oração com relacionamento com Deus. Isso. E dentro desse curso, que matérias que vocês passaram, o que vocês deram para que eles ensinem as crianças? É a respeito de quê? Olha, no curso dos conselheiros, a gente ensina a logística do ministério, né? Como que são todas as coisas e tal, como que vai funcionar tudo direitinho. E a gente também ensina das lições que eles vão passar para as crianças. Então, são 5 lições. Tem a Bíblia, a oração, o Espírito Santo e a conversão. São 4, desculpa, 4 aulas. Lições básicas. Porque aí a gente começa com a conversão. A gente começa com essa porque a gente entende que uma criança que quer começar uma caminhada com o Senhor, ela tem que ser salva, entendeu? E a gente podia fazer essa conversão, apelo, né, para ela aceitar Jesus no final, mas a gente entende que com a ajuda do Espírito Santo que ela vai conseguir entender o resto das lições bem e absorver tudo. Então a gente escolhe essa lição para ser a primeira. Então a gente ensina a criança sobre o plano da salvação e depois, porque muitas ainda não são crentes quando elas vão fazer, não tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus, aí a gente dá essa lição, faz o apelo, mas nessa lição a gente também ensina a criança a falar do Senhor para outras crianças. A evangelizar também. Isso, a evangelizar também, porque o Gideão Mirim não é só uma criança que ora, mas é uma criança que
fala do Senhor também para outras crianças, para levar mais crianças ao reino e trazer mais crianças para o ministério também, para amigos de oração. Então, primeiro é a conversão, depois a gente ensina sobre a Bíblia e a gente vai ensinando. Eu, pessoalmente, aprendi muita coisa com essa aulinha, com essa lição, porque a gente lê a Bíblia muitas vezes e não para focar e ler os profetas e, sabe, a gente lê muito as historinhas ou os provérbios do dia, mas a gente tem um conhecimento da Bíblia histórico, tudo é muito bom, então a gente ensina isso para as crianças. Depois a gente ensina para as crianças sobre a oração, que é um foco quase que principal do ministério, porque muitas crianças não sabem como orar. A oração não é uma coisa que surge assim de uma vez. A gente ensina, vai ajudando a criança a orar para ela começar a ter um hábito, porque para quem nunca teve um hábito de orar 10 minutos é muito difícil. E a criança vai ter que orar 15 minutos. E para uma criança ter 15 minutos de atenção dela, é uma coisa muito difícil. Então a gente tem o reloginho de oração, que a gente vai estar ensinando para a criança. Nesses 2 minutos você ora isso, nesses 2 minutos você ora isso. E vai até dar 15 minutos para ficar uma forma dinâmica da criança aprender a orar fácil. E depois a gente ensina sobre o Espírito Santo, e aí vai ensinar sobre batismo no Espírito Santo, os frutos do Espírito, e para a criança entender mais sobre o Espírito Santo. Então, nós podemos ver que é algo assim bem completo para formar a criança na sua caminhada cristã, não somente para ela, mas ela vai ser uma intercessora pelas outras crianças, ela vai também compartilhar a sua fé e trazer outras crianças a Cristo. E as crianças de Uganda e do Quênia, você esteve mais com os conselheiros, né? Mas você percebeu assim, se gostam de orar, é um povo que gosta de orar? O que você sentiu nesses 2 países? Bem, eu fiquei realmente mais com os conselheiros, né? Substituindo a mamãe. Mas com as crianças eu vi que, em Uganda primeiro, a gente foi primeiro para Uganda, e eu vi que as crianças lá, elas adoram adorar ao Senhor. Lá é muito bom, o louvor de lá é tão animado, aquelas crianças cantando e orando e levantando as mãos. Então a gente vê que as crianças têm essa vontade de conhecer mais o Senhor, tem essa intimidade com o Senhor, assim, adoram cantar, louvar. E aí eu vi algumas crianças, a gente chegou em Uganda, a situação era, as crianças, tinham muitas crianças muito pequenas, que infelizmente não puderam se formar como Gideões Mirins ainda, porque elas eram muito novas, não sabem ler, não sabem ainda muitas coisas para ter entendimento do ministério. Mas eu consegui ver que os maiores, eles já, no culto, eles já tinham músicas de adoração, por exemplo, que eles já levantavam as mãos, fechavam os olhos, eu já vi que eles já oravam. Então, a gente vê que, pelo povo africano lá de Uganda, eles serem muito assim, o povo de oração, sabe? Essas crianças mais velhas usam eles como exemplo. Então eu vi que o ministério foi um ministério muito bom, porque eu tenho certeza que eles vão continuar e vão ensinar as crianças a orarem, que essas menores agora, que vão se tornar Gideões Mirins no ano que vem ou no próximo, elas já vão ter esse hábito de oração e eu vejo que eles amam orar e adorar o Senhor. Que bom. Nós vemos aí como é importante que a igreja, que os pastores, que os líderes possam focar as crianças, possam ver que as crianças são realmente um potencial que a igreja tem. Não apenas levar as crianças para um entretenimento, estarem ali apenas cumprindo um horário, estarem ali, ou enquanto os pais estão cultuando a Deus, ter alguma coisa para entreter as crianças. Mas é importante que as crianças tenham também um ministério dentro da igreja. Crianças oram, crianças adoram, crianças pregam, crianças evangelizam, crianças vivem a fé cristã. Nós vemos as crianças na Bíblia, meninos como Samuel,
Nós vemos até o menino que levou os 5 pães e 2 peixinhos que Jesus multiplicou para saciar a fome da multidão. Nós vemos que é importante que os pastores, os líderes tenham os seus olhos nas crianças. O mundo hoje tem investido nos pequeninos para destruir os fundamentos da família, da nação, mas nós precisamos realmente levar as crianças a fé e a oportunidade de poderem ministrar. No programa de hoje estivemos aqui com a Raíssa, compartilhando conosco sobre a ida ao Quênia, ao Uganda. E Raíssa, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua impressão destes 2 países. Como que você viu Uganda, Quênia? Falamos um pouquinho de Quênia, né? Fale um pouquinho para a gente sobre a sua impressão deste país na viagem. No Quênia eu percebi que os conselheiros, né, lá na igreja, e em Uganda também, eles tinham muita vontade de aprender sobre o ministério, sabe? Eles viam aquilo como uma oportunidade grande para eles e eles tinham essa visão de oração. Muitos deles davam aulinha na escola dominical, então já tinham essa paixão pelas crianças e a gente foi lá para esses países e a gente também trabalhou em orfanatos, um no Quênia e outro em Uganda. Então, esses professores que ficavam no orfanato, eles também fizeram o curso de conselheiros para estarem levando não só para as crianças da igreja, mas as crianças do orfanato. Então, eles também já tinham essa paixão por crianças. E é muito bom ver que lá nesses países eles entenderam tão bem o ministério que antes mesmo de eu falar para eles que era importante também deles estarem espalhando o ministério nos países para as outras igrejas que quisessem o ministério, antes mesmo de eu falar isso, uma conselheira chegou em mim me perguntando isso, querendo saber se viesse outra igreja e quisesse implantar um ministério, se ela podia já falar sobre o ministério e dar aula. Aí eu deixei, lógico, falei que ela podia e fiquei muito feliz de saber que eles estão muito animados e que eles já querem não só guardar essa novidade para eles, né? Eles querem passar para outras igrejas essa visão do ministério. No Quênia, o Quênia é um país bem mais rico do que o Uganda. E eu vi que em Uganda as crianças e as pessoas são bem mais carentes do que no Quênia. Só que o orfanato do Quênia, ele é um orfanato que precisa muito de ajuda. As crianças lá, em Uganda também, mas no Quênia as crianças não tem água no orfanato, tem que comprar e é muito caro. E a salinha, assim, as paredes todas destruídas, o chão todo de terra, não tem cimento, nada. E é muito triste porque eles não podem pagar professores para dar aulinhas. Os móveis lá, caminhas? Não tem móvel, nada. É no chão. As crianças, antes eles tinham, quando o pastor Johanna, ele veio aqui no Brasil, ele trabalhava com 120 crianças. Agora que a gente foi lá, ele já trabalhava só com 40, morando lá, porque eles não tinham condições de cuidar de 120. Porque antes eles cuidavam não só crianças órfãos, tipo, totalmente, eles cuidavam de crianças que às vezes eram órfãos só de pai ou só de mãe. Aí eles tiveram que mandar essas crianças para casa e ir lá ficar só com a escola delas mesmo e trabalhar com essas 40 crianças que realmente não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Tipo, se elas não estiverem lá, elas não têm para onde ir. E foi muito triste porque a gente chegou lá, tinha um bebezinho, eu acho que ele tinha 6 ou 3 meses. Assim, foi abandonado totalmente. Ele só tinha uma peça de roupa e ele não tinha como trocar e eles naquela situação muito ruim. E é triste também porque os professores que cuidam dessas crianças, eles são voluntários, mas eles também têm uma família em casa que eles precisam de cuidar. Então muitos de ter um salário. Sim, então muitos eles vão lá para dar essa aula para as crianças e tal, mas eles não podem ficar lá por muito tempo, porque eles, por mais que eles tenham essa paixão por cuidar das crianças e falar do amor de Jesus também, porque é um orfanato cristão, eles têm que ganhar alguma forma de renda.
Então, mas eu vi que as crianças de lá adoraram o ministério, ficaram muito felizes. Que bom. Raíssa, muito obrigada de você ter vindo compartilhar o que Deus te mostrou ali. E eu tenho certeza que você foi desafiado ao ouvir sobre esse orfanato, sobre essas crianças que não têm para onde ir, essas crianças que são realmente órfãs e um orfanato tão precário. Nós estamos, como ministério, ajudando, sendo esta ponte entre o Brasil, o Quênia, podendo levar aquilo que Deus tocar em seu coração. Vai estar aí aparecendo o nosso telefone, anote, entre no nosso site e que você possa ser um parceiro de missões 24 horas, para que nós possamos ir até os confins da terra e nós possamos estar ajudando. Estamos ajudando estes 2 orfanatos em Uganda e no Quênia, e você pode ser um parceiro conosco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.